O que Deus não pode fazer na vida de alguém? Olá, meu nome é Samir, eu sou pastor da Assembleia de Deus, moro atualmente na cidade de Indaial, estado de Santa Catarina, e eu quero compartilhar com você neste vídeo a história do meu testemunho, do meu encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e quero compartilhar também uma experiência dramática que eu tive num período de grande provação que eu vivi no meu ministério, com você a partir de agora. Bem, eu nasci numa família tradicional católica. Eu perdi meu pai com 8 anos de idade, meu pai foi assassinado, minha mãe criou a mim e a minha irmã, que é 1 ano e meio mais nova do que eu, e uma família tradicional católica. Minha mãe era dizimista da Igreja Católica, zeladora de capelinha, fazia parte da Legião de Maria, os padres frequentavam nossa casa, as freiras, então éramos realmente ativos dentro da Igreja Católica. No ano de 1986, eu fui estudar no seminário, num pequeno vilarejo chamado Iomerê, próximo da cidade de Videira, aqui em Santa Catarina, seminário este da Congregação Camiliana. E eu já fui estudar nesse seminário porque desde criança eu tinha muitos questionamentos. Eu lembro-me que sonhei muitas vezes com o fim do mundo, quando criança, e acordava atormentado com aquilo, preocupado. Será que o mundo vai acabar? Quando que o mundo vai acabar? Então eu fui crescendo, os anos foram passando. No ano de 1986, eu fui estudar neste seminário da Congregação Camiliana e já fui estudar lá buscando respostas, é claro. Eu tinha muitos questionamentos da vida e eu queria entender se o mundo ia acabar, quando ia acabar, se realmente existe céu, existe inferno e etc, etc. Muito bem, eu fiquei 1 ano lá, não encontrei as respostas que eu buscava, aprendi muitas coisas até, muitas coisas boas, mas não aquilo que eu buscava. Voltei para a cidade de onde eu morava na cidade de Santa Cecília, aqui no Planalto Catarinense, e ali comecei a trabalhar e tocar a minha vida. Nesta fase eu já estava ali na idade da juventude, início da juventude, então também eu comecei a sair à noite, conhecer as baladas, as festas, comecei a beber com meus amigos, sair, enfim, comecei a levar uma vida como qualquer um outro jovem que não conhece a Jesus Cristo, mas sempre os questionamentos comigo. Um vazio muito grande, eu tive grandes oportunidades, trabalhei em boas empresas, tive grandes oportunidades de plano de carreira, entrava numa empresa, começava a trabalhar, cheio de perspectiva, cheio de projetos, e logo aquilo tudo perdia a graça. Para mim era como se eu sempre estava procurando alguma coisa que eu não sabia o que era. Sempre havia um vazio. E logo também eu comecei a sentir uma percepção do pecado. Eu sentia a minha vida como vida pecaminosa. Nunca tinha ouvido a mensagem do Evangelho, mas eu sentia que a minha vida era errada. E eu sabia que se eu morresse naquela condição, eu não iria para o céu. Havia uma consciência clara disso. Isso era tão forte que certa feita eu fui até a casa paroquial, bati lá e pedi para o padre para me confessar. Ele insistiu, resistiu no começo, porque era verão, eu estava de bermuda, camiseta, de chinelos. Ele disse, não posso te confessar assim, mas eu insisti com ele acabou aceitando, me confessei. Então, momentaneamente, eu me senti aliviado. Mas passou 1 semana, 2, começou tudo de novo, aquele vazio. Sempre parecia que estava faltando alguma coisa, e sempre aquela consciência de, eu estou errado, estou vivendo em pecado, se eu morrer assim eu não vou para o céu. Então tudo começa quando uma amiga da minha mãe tinha uma netinha que desenvolveu 2 tumores no cérebro, e os médicos operaram, removeram um, mas o outro era numa região muito sensível do cérebro. E então os médicos desenganaram a família, eles disseram, olha, esse nós não podemos operar, é uma região muito sensível, e o tumor vai se desenvolver, e na medida que ele crescer, ela pode entrar em estado vegetativo e vai a óbito. Então essa mulher, amiga da minha mãe, católica também,
chama minha mãe para começar a fazer uma campanha na Igreja Católica, uma campanha de oração pela cura da netinha. Mas, ao mesmo tempo, como tanto ela como nós morávamos na rua da Igreja Assembleia de Deus, só que nós morávamos, quem está de frente para a igreja, do lado direito, e ela morava do lado esquerdo, alguns quarteirões, né? Mas na mesma rua. Então ela chama a minha mãe e, num desespero, ela diz assim: olha, vamos fazer a campanha na nossa igreja, que era católica, e vamos fazer uma campanha também na igreja dos crentes. E assim elas começaram a fazer. Como eu vivia aquela situação que eu falei para vocês, daquele vazio, que eu sempre conversava com a minha mãe, me abria com ela e dizia: olha, mãe, para minha vida não tem sentido, eu começo a trabalhar num bom emprego, daqui a pouco aquilo perde a graça para mim. E também ela acompanhava minhas farras, minhas festas, minhas noitadas. Muitas vezes minha mãe abriu a porta para mim nas madrugadas, com os olhos cheios de lágrima. Muitas noites ela não dormiu, preocupada comigo, porque eu saía para as festas, para as baladas, chegava no outro dia de madrugada, ou de manhã, ou no outro dia, à tarde. Eu lembro-me de farras, de bebedeiras tão grandes que eu acordava de manhã, eu levava um susto, eu não lembrava como eu cheguei em casa, eu corria lá na garagem para ver se o carro estava lá, se tinha chegado tudo bem, se eu não tinha batido o carro, enfim, era esta situação. Minha mãe até dizia algumas vezes: meu filho, um dia você vai chegar em casa e vai achar tua mãe morta, porque eu não aguento mais. Usava droga também, usei droga por um longo período de tempo, usava muita droga, bebia muito nesta fase, aí dos meus 18 até os 20 anos, por aí, 17 até os 20 anos, era um roqueiro, daquele roqueiro raiz, daquele roqueiro que entende tudo de bandas de rock, tinha o quarto forrado de pôsteres de bandas de rock, por um tempo usei cabelo comprido, tinha amigos que tinham uma banda de rock, tinha coleção de discos de vinil, quando começou a sair os DVDs também eu tinha uma grande coleção. Então eu seria uma pessoa das últimas na cidade a me tornar um crente, principalmente porque naquela época, estou falando aqui do início dos anos 1995, a Assembleia de Deus ainda ela tinha bem aquele estilo de antigamente, ou seja, ainda era proibido, era pecado ter televisão, era pecado ir no cinema, era pecado jogar bola, era bem mais rigorosa a coisa, né? O estilo da igreja era assim. Então, como que um jovem igual eu, de 20 anos, um roqueiro, festeiro, vou me tornar um crente dentro desse conceito de igreja, não é verdade? Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas formas. Desde criança, daqueles sonhos que eu tinha, ao vazio que eu sentia na minha juventude, que sempre eu procurava alguma coisa, estava atrás de alguma coisa, já era Deus trabalhando na minha vida e me chamando para o seu plano de salvação. Eu quero dizer para você que me ouve neste momento, que está assistindo esse vídeo, quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus começa a trabalhar. E não tem ninguém que Deus não possa trazer. Hoje, como pastor, 29 anos eu estou no ministério, eu sempre prego e afirmo: olha, não importa para Deus se é um homem durão de coração, se é alguém averso à religião cristã, se é um ateu, se é uma pessoa envolvida com o ocultismo, se é uma pessoa que debocha dos crentes. Quando Deus resolve trazer, Deus traz. Deus sabe aonde que toca, Deus sabe aonde que age, e quando Ele lança o anzol, Ele traz. Então comigo não foi diferente. Através dessa doença, dessa enfermidade que surgiu nessa menininha que devia ter entre 2 e 3 anos na época, minha mãe então se junta a essa amiga dela e começam a fazer uma campanha na Igreja Católica e na Igreja dos Crentes. Porém, nenhuma das duas aceitaram a Jesus como Salvador. Nesse contexto, tanto o nome da menininha como o meu foi colocado no caderno do Círculo de Oração. E ali havia muitas mulheres de Deus naquela época, havia umas irmãs ali, profetisa de Deus mesmo, mulheres de oração, e começaram a orar pelaquela netinha, começaram a orar por mim. Nos cultos ali, quando eram apresentados os pedidos de oração, meu nome era mencionado, o nome daquela menininha era mencionado também, e Deus começa a trabalhar. Meus irmãos, tudo começa pela oração.
Vocês não imaginam o poder que tem uma mãe que dobra os joelhos e começa a orar por um filho, por uma filha. Você não imagina o poder que tem um pai que ora, um marido que ora, uma esposa que ora. Por isso, se você tem orado por alguém, eu já quero te incentivar e já quero te dizer, você vai conquistar a vitória. Não importa o que é que você está buscando ou pelo que é que você está orando, Jesus na hora certa vai agir. Gosto muito de Isaías 64:4, que diz que nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Então a Escritura diz, Deus trabalha por aquele que nele espera. Quando minha mãe e a amiga dela começam a orar pela netinha e pelo filho, Deus começa a trabalhar. Então um dia eu estou saindo de casa, encontro uma das irmãs que era missionária da igreja, irmã Rosana, uma senhorinha, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma profetisa daquelas. Irmã Rosana chegava na casa das pessoas, Deus revelava para ela tudo o que estava acontecendo ali, tudo o que eles estavam fazendo, e aquelas pessoas entregavam-se a Jesus Cristo em lágrimas. Era uma mulher muito usada por Deus. Estou saindo de casa, está vindo a irmã Rosana, e ela me chama, filho, vem cá, eu preciso falar contigo. E eu fui até ela e ela disse assim, eu estou orando pela tua família. A sua mãe pediu para mim orar pela sua família e eu estou orando. E ela disse, e agora mesmo, nessa tarde, eu estava em casa orando pelo seu avô. E Deus falou assim comigo, ore pelo Samir, porque eu tenho uma grande obra com a vida dele. E ela, na simplicidade dela, no seu jeito simples de falar, ela usou esta expressão, o Senhor me mostrou você de terno e gravata, com a Bíblia na mão, uma multidão na sua frente, e você pregava para eles. Deus vai fazer de você um pregador. E eu estou indo ali, na tua casa, bater ali e vou entregar para sua mãe a mensagem que Deus me mandou entregar para ela. E Deus me manda dizer para ela assim, que Ele vai salvar você, que Ele vai salvar ela, que Ele vai salvar toda a sua família, e Ele vai fazer de você um pregador da palavra de Deus. Irmãos, nessa época, eu nem crente não era, nem a minha família não era. Mas Deus começa a trabalhar, quando os nossos nomes foram colocados ali no caderno do círculo de oração, e quando a igreja começou a orar, o pastor começou a orar, Deus começou a trabalhar. Um dia, vindo da missa, vinha conversando com a minha mãe, contando, o vazio que eu sentia, eu não via objetivo mais em nada, eu não via sentido na minha vida. Ela disse, olha, por que você não conversa com o pastor? Quem sabe eu chamo o pastor dos crentes para ir lá em casa, você conversa um pouco com ele. E inacreditavelmente eu aceitei, porque eu era muito averso a essas coisas. Eu lembro que eu passei muitas vezes na frente da Igreja Assembleia, como eu falei, nós morávamos naquela rua, então passava ali frequentemente. Algumas vezes, um pouco antes do culto, lembro-me que nos cultos de terça-feira, nos cultos de sábado, que eram chamados de cultos de oração e doutrina, então estava lá a igreja cheia, aquele povo orando, dava para ouvir da calçada aquele barulhão de oração, de línguas estranhas, de gente chorando. Eu me lembro que até me escandalizava, como eu era católico, eu imaginava, nossa, se precisa tudo isso mesmo, Que coisa estranha, que fanatismo. Esse povo é um bando de louco. Não imaginava eu que pouco tempo depois aquela loucura ia pegar em mim também. Então, a irmã Rosana vai lá em casa, bate na porta da minha mãe e entrega essa mensagem, dizendo que Deus ia salvar a mim, a ela e a toda a minha família, como de fato alguns meses depois acabou acontecendo. Eu lembro-me que havia uma avózinha que morava conosco, era uma madrinha minha de batismo de católico, e ela também muito católica, praticante. Depois que eu me converti, que eu fui o primeiro da família a se converter, eu convidava ela, madrinha, vamos na igreja, para a senhora aceitar Jesus e morar no céu. Ela dizia, eu vou na tua igreja, mas eu não mudo de religião. Pouco tempo depois, lá estava ela cultuando ao Senhor conosco. Hoje já dorme ao Senhor há alguns anos. Foi uma mulher que viveu para Deus e teve grandes experiências com Deus. Então, queridos,
Aceitei que o pastor viesse na minha casa, ele veio num dia da semana, ali ele conversou comigo, pregou para mim sobre Jesus. Eu lembro-me que a minha sede era tão grande, né, de mudar a minha vida e de resolver aquilo, e quando ele chegou, que eu comecei a comentar com ele, contar um pouco sobre a minha vida, eu disse para ele: pastor, a minha vida não tem jeito. Ele disse: tem jeito sim, se você aceitar a Jesus, ele vai mudar a sua vida. Então, quando ele falou isso, eu digo: então o que eu faço para aceitar Jesus? Ele disse: calma, deixa eu te explicar primeiro. E ele sempre gostou de pregar, de contar como é que foi a queda de Adão e Eva, por que Jesus teve que vir a este mundo, morrer na cruz, para reconciliar o homem com Deus. Mas eu interrompi ele umas 2 ou 3 vezes, enquanto ele tentava explicar a Bíblia, dizendo: pastor, diga-me logo, como é que eu faço para aceitar Jesus? Depois de algum tempo ele termina de me explicar a palavra, eu dobro meus joelhos e ali numa noite de terça-feira, eu entrego a minha vida para Jesus. Confesso aos irmãos que na hora nada aconteceu, nada mudou. Lembro que eu fui dormir, só me lembro que dormi um sono melhor aquela noite, dormi como eu nunca havia dormido. Isso era uma terça-feira. Eu prometi para ele que no domingo eu iria no culto, como de fato eu cumpri a minha palavra e fui. Essa era a primeira vez que eu pisava numa igreja Assembleia de Deus. Lembrem-se, estávamos no início de 1995, fevereiro, se não me engano, 16 de fevereiro de 1995. A Assembleia de Deus ainda tinha toda aquela característica dos anos 80. As mulheres sentavam todas de um lado, os homens do outro, aquelas irmãs com aqueles cabelões longos, hoje já quase não se vê mais, aqueles cabelos enormes. O culto era muito mais pentecostal, muito mais barulhento, e alguém lá cantar um hino, era aquela glorificação, língua estranha, a gente levantava de pé com as mãos levantadas. E eu, que vim da religião católica, olhava para tudo aquilo, eu estava assustado, dizia: meu Deus, o que é isso? Isso aqui é uma seita. O que é que eu estou fazendo aqui? Fiquei realmente muito assustado no primeiro culto, naquele contexto que era a igreja. Como eu disse, naquela época ainda era proibido ter televisão, era pecado, era pregado como pecado ir no cinema, jogar bola, etc. Então, ser crente era muito diferente do que é hoje. Hoje um jovem pode ir numa igreja dessas mais alternativas, mais abertas, ele vai ver uma outra liturgia, um negócio mais agradável. Mas naquela época a igreja ainda era bem conservadora, porém muito espiritual. E a recepção foi muito boa. Eu me lembro que ao chegar o pastor veio ao meu encontro, me deu uma Bíblia de presente, tinha ali uma dedicatória também, e um irmão que cuidava da porta, irmão Presentino, hoje dorme no Senhor, ele veio ali me ajudar a encontrar a leitura introdutória, depois a leitura do texto, que foi a pregação da noite. Eu fui embora um pouco assustado, mas fui embora tranquilo. Depois eu voltei de novo uma segunda vez, já não me assustei tanto com o culto, uma terceira vez, e assim eu comecei a caminhar no Senhor. Resumindo aqui, a amiga da minha mãe que buscava a cura pela netinha, Jesus curou a menina do tumor que tinha na cabeça. A amiga da minha mãe aceita Jesus também, começa a frequentar a igreja. Eu fui o primeiro da minha família, minha mãe ainda não tinha aceitado. Aí houve uma resistência, o padre ia lá em casa, as irmãs da Legião de Maria ligavam para minha mãe e diziam que ela estava traindo Jesus agora. Houve toda uma pressão da Igreja Católica, porque éramos uma família praticante muito atuante dentro do catolicismo naquela cidade. Mas Deus estava trabalhando e minha mãe, vendo a transformação que Deus estava fazendo na minha vida, também teve um dia que ela se decidiu por Jesus, aceitou Jesus, depois a minha irmã, depois essa minha madrinha que eu acabei de falar para vocês, o namorado da minha esposa, que hoje é marido dela há muitos anos, era desviado da Igreja Batista, reconciliou-se com Jesus ali, o meu avô, que era um homem muito duro de coração, também eu preguei para ele, novo convertido, ele foi na igreja, primeiro culto que ele foi, ele aceita Jesus como Salvador, e como Deus tinha usado a irmã Rosana para entregar aquela mensagem para mim na rua e lá na casa para minha mãe. Jesus salvou
toda a minha família. E então eu me lembro que foi assim. Naquela época a gente ia para a igreja, então era fixado já algumas coisas. Era dito, olha, crente tem que orar, crente tem que ler a Bíblia, crente tem que jejuar. Então eu comecei a levar a sério aquilo. Eu dizia para mim mesmo, olha, se é para mim ser crente, eu vou ser crente de verdade, eu vou fazer a pena, vai valer a pena. Crente tem que orar, eu vou orar. Crente tem que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Crente tem que jejuar, eu vou jejuar. Peguei todos os meus discos que eu tinha de rock, meus DVDs, joguei tudo no lixo, um material que hoje valia até um bom dinheiro. Me separei de todos os meus amigos do mundo, das festas, de tudo. Foi realmente uma mudança radical. E também outra coisa, eles já diziam na época, você tem que orar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Infelizmente hoje as pessoas estão há anos na igreja, já não são mais incentivadas a buscar o batismo, não tem sede, não tem vontade. Eu mesmo tenho pregado muito sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, porque é um revestimento de poder que vem para nos revestir e nos capacitar a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu comecei a orar e a buscar, eu queria mais do que tudo ser batizado com o Espírito Santo. Um mês e pouco de oração, o Senhor Jesus me batiza em casa, um domingo ensolarado, 4 horas da tarde, eu fui batizado em casa com o Espírito Santo. E Deus foi trabalhando, logo desci as águas, fui batizado no mesmo dia que toda a minha família foi batizado. Quando eu tinha 6 meses de fé, eu fui colocado como segundo líder dos jovens. E Deus vinha falando comigo, assim como a irmã Rosana entregou a mensagem, que me via de terno e gravata, com a Bíblia e pregando, que eu iria ser um pregador. Durante os 3 primeiros anos da minha conversão, tanto na igreja que eu congregava, ou aonde eu fosse, congressos que eu ia participar, ou num culto em uma outra igreja, Deus levantava alguém que se dirigia a mim sem nunca ter me visto e entregava para mim uma mensagem sempre na mesma linha. Busca mais a minha face, come a minha palavra, se alimenta com a minha palavra, porque grande é a obra que eu tenho na tua vida. E assim eu comecei a fazer, comecei realmente a levar a sério. Eu lembro-me que eu levantava bem mais cedo antes de ir trabalhar para orar, muitas das vezes em jejum. Aí a igreja abria 1 hora antes de iniciar o culto, eu já estava lá, ou estava chegando, eu orava aquela 1 hora antes de começar o culto. Terminava o culto, eu ia para casa, eu ia orar, tirava mais um período de oração. Então, com poucos meses, eu orava 2, 3 horas, algumas vezes até 5 horas por dia. Eu estabeleci jejuar segunda, terça e quarta, isso era permanente. Algumas vezes, conforme a orientação de Deus, eu jejuava 15 dias seguidos, e à medida que eu fazia isso, eu ia me enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Comecei a dar uma palavra aqui, num ponto de pregação, uma palavra ali, até que numa fatídica quinta-feira, o pastor, por Jesus prudência, porque não existe coincidência, por providência de Jesus, o pastor estava sozinho aquele dia no culto. Aí eu sentado lá embaixo, eu era o segundo líder de jovens e cooperador, ele fez assim para mim, eu subi lá, eu estava de social, só não de gravata. Ele disse, vamos ali em casa comigo. E a casa pastoral era embaixo da igreja. Descemos lá, fomos até o quarto dele, ele abriu o roupeiro dele e disse, escolhe uma gravata. Aí eu peguei uma gravata de zíper, coloquei, subimos, ele disse, senta aqui ao meu lado no púlpito. E eu sentei lá. Aí ele vira para mim e diz assim, você quer dirigir o culto ou quer pregar? Irmãos, eu nunca tinha dirigido um culto. E eu também nunca tinha pregado uma mensagem final. Eu não sabia nem um nem outro. Eu pensei comigo mesmo, estou lascado. Aí, Deus me deu sabedoria. Eu disse, pastor, o senhor é que sabe. Como, em outras palavras, se eu pudesse falar, eu disse, senhor, lascado eu estou mesmo. O senhor é que sabe. Ele disse, então assim, eu vou dirigir o culto e você vai pregar. Porém, irmãos, como eu vinha orando, como eu disse, jejuando, vinha buscando, muitas vezes de madrugada ou pela manhã, o Espírito Santo me acordava e ficava falando no meu ouvido, me dando textos, me dando mensagens, e eu anotava tudo aquilo. Eu não fazia ideia o que era um esboço, o que era homilética, o que era exegese, mas eu anotava.
Tudo aquilo, conforme eu ia recebendo, eu ia anotando. E tinha dentro da minha Bíblia vários pedacinhos de papel com anotações. Nesse dia, que foi o culto, eu digo, mais rápido da minha vida, porque quando ele disse, você vai pregar então, né, no início do culto ali já, antes de começar, porque daí ele deu o início do culto, foi o culto mais rápido, porque a mensagem que eu tinha era num texto lá em Apocalipse, e era uma mensagem bem dura para a igreja. E eu fiquei preocupado tentando achar outra, eu virava a Bíblia de um lado para o outro e nada, quando eu vi chegou a hora da mensagem, o culto mais rápido que eu já fui. E aí então ele passou para mim, eu não me lembro o que eu preguei. Eu lembro que era em Apocalipse, eu não lembro nem o texto, só lembro que eu preguei aquela palavra, Deus me deu graça, a palavra falou com a igreja, ao término da pregação, Deus levantou uma dessas irmãs que era profetisa e falou, fui eu que te usei hoje, busque mais, porque eu vou te usar muito mais ainda na face da terra. E então assim, ali foi inaugurado o meu ministério. Passou um tempo, mudou de pastor, veio outro pastor, esse pastor, eu estava com 1 ano de crente, ele me colocou como primeiro líder dos jovens da igreja sede. Eu tinha 1 ano de crente, esse pastor ficou pouco tempo, saiu, veio um terceiro pastor. Quando chega esse terceiro pastor, aconteceu algo interessante. Uma noite eu estava dormindo, de sábado para domingo, e eu tive um sonho. E nesse sonho eu via um dos irmãos que era missionário. Ali havia um departamento de missões que tinham 2 missionários que eram mantidos pelo departamento de missões. Esse que eu vi no sonho era o vice-presidente da igreja, que hoje é meu padrasto e é pastor jubilado. Na época, a esposa dele, a primeira esposa, era viva ainda, depois ela veio a falecer. A minha mãe já era viúva há muitos anos e eles acabaram se casando. Mas na época, ainda nós não tínhamos parentesco nenhum. Eu tive um sonho com a pessoa dele e nós nos vimos na beira de um riacho de águas bem cristalinas e grandes peixes amarelos, dourados, nadavam ali. E eu virei para ele e disse, olha, que peixes mais lindos, se a gente tivesse um caniço aqui para pescar. E aí, virando para o lado, eu vi um arbusto. E nesse arbusto tinha uma linha de mão toda enrolada. Eu fui até ali e comecei a desenrolar aquela linha de mão, que hoje eu entendo, e era o meu ministério que começava a ser desenrolado. Tirando a linha de mão, na ponta tinha um anzol. Eu jogava o anzol, peixe fisgava. Jogava de novo, peixe fisgava. E assim, puxei alguns peixes, até que acordei do sonho. Isso era sábado para domingo. Segunda-feira pela manhã, o pastor presidente, isso já é o terceiro pastor, em 1 ano e 3 meses que eu estava de fé naquela época, terceiro pastor que passava na igreja, liga para mim e diz, irmão Samir, desce aqui na secretaria, eu preciso falar contigo. Eu fui até lá, entrei, ele disse, senta aí, ele disse, olha, é o seguinte, Deus tem abençoado o departamento de missões, e nós já temos condições de colocar mais um missionário pago pelo departamento. E eu e a minha esposa, disse ele, temos orado, e Deus tem feito tanto eu quanto ela sentir que você é a pessoa que Deus escolheu. Mas tem um porém, ele disse, você é novo de idade e é um novo convertido. Eu tinha 1 ano e 3 meses de fé e 21 anos de idade, 22 por ali. Ele disse, vai ter que passar por uma reunião do presbitério, vai ter que passar por uma assembleia geral. E existem outras pessoas na vez, existem diáconos, existem presbíteros mais velhos de idade que você e com mais tempo de igreja. Ele disse, mas ore a Deus, que se for plano de Deus vai dar certo. E eu contei o meu sonho para ele. Quando eu conto o meu sonho para ele, então ele fica mais convicto. E assim foi. Foi passado por uma reunião de obreiros, na próxima reunião foi passada essa questão, foi aprovada, à noite foi apresentado numa Assembleia Geral, que foi aprovado por unanimidade da igreja, e naquela noite, então, pela imposição de mão dos obreiros, dos presbíteros ali, eu fui ordenado missionário, e com 1 ano e 3 meses de fé, eu começo a trabalhar no departamento de missão, junto aos outros 2 missionários que já trabalhavam. Agora, lembram-se que no sonho, eu sonhei só com um deles, o outro não estava no sonho. Assim que eu começo a trabalhar no departamento de missões, o outro missionário que não estava no sonho adoeceu. Teve um sério problema de coração, começou a fazer um tratamento, então ele se ausentou
do ministério e ficamos realmente só eu e o missionário que eu vi no meu sonho, que hoje é meu padrasto, pastor jubilado já há alguns anos. Como Deus mostrou no sonho, a coisa começa a acontecer. Então ali trabalhamos durante um tempo, foi uma grande escola preparatória para mim, ganhamos almas, visitamos muitas pessoas, construímos igrejas. Dali eu desci para o litoral e as coisas foram se abrindo cada vez mais, da pregação de um culto, logo vieram os convites para os primeiros congressos, né? Primeiramente, é claro, nas pequenas congregações de bairro, mas na medida que eu ia me aprofundando na palavra, as portas iam se abrindo. Naquela época eu não tinha o embasamento que eu tenho hoje, a profundidade que hoje a gente tem, né, pelos anos aí, 29 anos de ministério. Mas como eu orava muito, jejuava muito, Deus me usava muito em profecia, em revelação. Era batismo com o Espírito Santo, cura, salvação de almas, então as coisas foram se abrindo para mim. E eu me lembro que ainda jovem, solteiro, eu fui pregar num congresso de jovens na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina. Preguei na sexta-noite, no sábado, domingo pela manhã tinha manhã missionária. Naquela época era assim, independente do congresso, fosse círculo de oração, fosse congresso de jovens, toda manhã era uma manhã missionária. Então eu estava ministrando na manhã missionária e estava presente naquele culto o pastor que era o vice-presidente do campo de Joinville. Eu estava na parte de baixo, como era manhã missionária, então eu não estava no púlpito em cima, na parte de baixo, onde fica aquela mesa ali ministrando, e ele sentado em cima com mais alguns pastores, com o pastor que era o dirigente da igreja. Foi um culto, irmãos, eletrizante. Dava para sentir que o ar estava eletrificado. Não era aquele culto de barulho como nós pentecostais, assembleianos, estamos acostumados, mas era um culto de quebrantamento. Havia lágrimas, muitas pessoas chorando, havia uma brisa, um sopro do Espírito naquela manhã missionária. Ministrei a palavra, como eu disse, eu estava vivendo um momento muito bom da minha vida, eu tinha acabado de ganhar um carro, fazia pouco tempo, estavam se abrindo muitas portas, Deus estava me abençoando financeiramente. Quando termina esse culto da manhã, a esposa do pastor vice-presidente, eu saí pelo corredor ali cumprimentando os irmãos e ela veio na minha direção e quando ela me cumprimentou, ela disse assim para mim: jovem, quando você estava ali ministrando a palavra de Deus, Deus me mostrou que você vai passar por um grande funil. Tu vai passar por uma situação que vai estreitar, 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 estreitar. Tu vai sentir, tu vai gemer, mas lá na frente Deus vai te dar a vitória. E ela foi e continuou cumprimentando as outras irmãs e irmãos que estavam por ali. Nesse meio tempo, o esposo dela desce também. Ele estava lá em cima no altar. Ele não ouviu o que ela falou, não estavam juntos. Ele estava lá e ela estava embaixo. Ele vem também cumprimentando os irmãos e eu estou ali conversando com alguém. Quando ele me cumprimenta, ele entrega a mesma mensagem que ela havia me entregado, inclusive usou a mesma expressão funil. Ele disse: jovem, quando você estava ministrando, Deus me mostrou que você ia passar por um grande funil, por uma situação que vai funilar cada vez mais. Mas lá na frente, Deus vai te dar a vitória. Muito bem, terminou aquele trabalho, eu fui embora, ainda continuei vivendo bons momentos, Deus continuou me abençoando. Tempos depois eu casei, fui trabalhando aqui, fui trabalhando ali. Para resumir aqui para os irmãos, eu trabalhei em várias áreas dentro da igreja, fui pastor de congregação, abri trabalho do zero, fui co-pastor, trabalhei na área do ensino como professor de escola dominical muitos anos, fui superintendente de escola dominical, fui professor de teologia no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, fui missionário também em várias cidades, em vários estados, enfim, trabalhei em várias áreas. Me casei e estou construindo meu ministério, as coisas estão acontecendo. Eu me lembro que toda vez que eu passava uma luta, eu pensava: esse é o funil que Deus falou. Mas não era, passava aquela situação, vinha outra, eu pensava: agora esse é o funil que Deus falou. Não era, eu passava mais uma situação, porque o crente, meus irmãos, ele passa prova.
Todo crente ele passa prova e as provas são permitidas por Deus. E outra, eu sempre digo quando eu ministro a palavra de Deus hoje, as bênçãos de Deus é o que nos alegram, mas são as provas que nos dão estrutura, que nos aperfeiçoam, que nos dão lastro na vida espiritual. Deus permite as provas e principalmente aqueles que Deus tem um chamado para a sua obra. Basta você olhar para a Bíblia Sagrada, para os profetas do Antigo Testamento, para os apóstolos do Novo Testamento, o quanto que Deus trabalhou na vida deles usando provas, e o próprio Senhor Jesus, diz o autor da carta aos Hebreus, que mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então Deus permite sim provações. E lendo a literatura cristã, li a biografia de grandes homens de Deus, quanto maior era o ministério, maior eram as provações e as lutas que esses homens passaram para que Deus os moldasse e os preparasse para aquilo que ele tinha reservado para eles. Então, eu fui vivenciando, meu ministério foi crescendo, eu trabalhei aqui no estado de Santa Catarina em várias áreas. Depois Deus me levou para o leste de Minas Gerais, eu fiquei mais um tempo lá. No início passei grandes provas, depois Deus foi me abençoando, saí de lá honrado. Fui para o estado de São Paulo, ali Deus me abençoou muito, fiquei 5 anos no estado de São Paulo. Já fazia então alguns anos, muitos anos que eu estava no ministério, já era um pregador abalizado ali. Eu cheguei ao que eu chamo hoje de o melhor momento, o auge do meu ministério, que ali eu estava pregando nos grandes congressos, nas grandes igrejas, cruzadas, na convenção, pertencia a Comadesp no estado de São Paulo, ministrei por mais de uma vez na convenção, para o plenário masculino, para o plenário feminino, fiz muitas escolas bíblicas para obreiros, com professores do Brasil e do exterior, e já tinha me tornado uma referência ali como pregador da palavra de Deus. Porém, chegou um tempo que sentimos de voltar para o estado de Santa Catarina. Já estava há 5 anos no estado de São Paulo, e de lá retornamos então. E eu vim de lá bem recomendado, vim com carta da convenção, carta da igreja. Só que chegando aqui, queridos, no estado meu de origem, na cidade onde moravam meus pais, onde eu tinha muitos conhecidos, as coisas começaram a não dar mais certo. Eu cheguei aqui e não consegui o encaixe dentro do ministério, não abria-se agendas para mim, eu ia nas reuniões de pastores regionais que tem aqui, distribuía cartões, os convites não chegavam e as coisas foram se afunilando, Em São Paulo eu tinha um bom padrão de vida, porque eu tinha uma agenda muito boa, tinha muitos convites, eu tinha naquela época do DVD, eu tive 12 temas em DVD, eu tinha muitos CDs, eu tinha site, pregava em vários lugares, eu também dava aula de escola teológica, então tinha mais um valor que eu recebia da escola teológica. Nos últimos meses eu me tornei copastor de uma grande congregação lá, uma igreja de 700 membros, eu tinha mais um bom salário, então mais somando-se isso às agendas, aos materiais, a mais alguma coisa que vinha da escola teológica, eu tinha um bom padrão de vida. Mas quando chegamos aqui em Santa Catarina, então aí as portas se fecharam. Eu não consigo de imediato encaixe na igreja, as agendas não se abrem, eu resolvo então ir trabalhar, mas eu estava muitos anos fora do mercado de trabalho, então eu não estava conseguindo um emprego. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu tinha um carro seminovo financiado, logo me desfiz do carro para quitar o financiamento, peguei um carro mais velho, e as coisas foram afunilando, não aparecia emprego. Quando apareciam, eram empregos muito ruins. Por exemplo, como apareceu o emprego de trabalhar para distribuidora de bebidas, aí entrava, quando você via, estava vendendo bebidas embaladas, em boates, em bares, e eu começava a dizer para mim mesmo, meu Deus, eu era o pregador da tua palavra, como é que agora eu posso estar vendendo bebidas, Senhor? E Deus não aprovava aquilo e as coisas foram desandando. Chegou num ponto que nem a minha esposa não aguentou mais e foi embora e me deixou. Nessas alturas eu já estava com dívidas, estourou minhas contas no banco, cartão de crédito, cheque especial,
eu não continuava não conseguindo emprego, morei um tempo sozinho, não consegui mais manter a despesa, voltei a morar com meus pais. Com 42 anos de idade, eu estou morando de favor com meus pais novamente, desempregado, sem ministério, sem família e sem perspectiva de vida. Ali, nesse momento, eu percebi e entendi que eu havia realmente entrado no funil que Deus havia falado muitos anos antes. O que mais me atingiu foi quando a minha esposa foi embora, levou meu filho, que na época era um menino de 8 anos, né? Hoje é um rapaz casado já, é uma bênção, está na igreja, e tudo aquilo foi me atingindo. A minha saúde emocional, psicológica foi a zero, e eu fui definhando cada vez mais, e os anos foram passando, e eu lembro-me que muitas vezes eu preguei sobre deserto, e eu sempre dizia e continuo dizendo, o deserto é a faculdade de Deus. Se você olha para a Bíblia no Antigo Testamento, Deus levou Abraão para o deserto, Deus levou Moisés para o deserto, Deus levou José, Deus levou Davi, Deus levou Elias para o deserto. O Senhor Jesus começa o seu ministério indo para o deserto. Eu sempre preguei, o deserto é a faculdade de Deus. O deserto é lugar de solidão, não tem amigos, não tem papai, não tem mamãe, é lugar de escassez, de falta, é lugar que o sol de dia é escaldante demais, e à noite o frio cai abaixo de zero, então é angústia de dia, é angústia de noite, é lugar de animais peçonhentos, escorpiões, víboras, é lugar de falsos amigos, e exatamente assim eu comecei a viver essa experiência. Os amigos desapareceram, muitas críticas, muitas murmurações, o meu legado, né, o meu nome, a minha reputação foi para o lixo. Estou eu agora separado, a minha mulher tempos depois pediu o divórcio, ela mesma entrou na justiça, pagou advogado, trouxe as folhas do divórcio para mim assinar, nos divorciamos e agora eu estou sozinho, morando de favor com meus pais. Não consigo um trabalho, não consigo dar a volta por cima, porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha, ninguém abre. Quando chega o tempo da aprovação, quando chega o tempo da preparação, Deus não permite que ninguém faça nada por você. E eu sabia que eu estava no tempo da aprovação. Então, nesse contexto, eu fui definhando. Vocês podem ver que eu sou uma pessoa já de estrutura magra. Eu fiquei muito mais magro do que eu estou agora. Eu olhava no espelho, eu não tinha vida nos meus olhos. E um dia meus pais saíram uma tarde, eu estava sentado na varanda da casa deles, olhando o horizonte, sem nenhuma perspectiva de vida. Quando eu ouvi a voz de Deus que falou comigo e disse assim, só mais um pouquinho e a vitória definitiva virá. Queridos, eu estava tão estourado psicologicamente, emocionalmente, meus órgãos internos todos gritavam, coração dava ferroadas, os pulmões doíam, os rins doíam, que quando Deus falou isso eu pensei, eu vou morrer. Vai estourar alguma coisa aqui dentro de mim, eu vou para o hospital e daqui a pouco eu vou morrer. E eu vou confessar para vocês que eu fiquei até feliz por isso. Porque eu estava cansado daquela situação. Já tinham se passado, irmãos, longos anos, já estava completando 7 anos dessa experiência de vida que eu estava vivendo. E eu, então, me escandalizava sempre que, né, um crente tem medo da morte. Eu nunca tive medo da morte, porque eu sei que do outro lado é muito melhor. Eu já tinha pregado a palavra em muitos lugares, eu já tinha, com a graça de Deus, ganhado muitas almas, muitas pessoas eu vi ser curadas, batizadas com o Espírito Santo. Eu pensei, Senhor, encerrou aqui, acabou, terminou, estou pronto para partir. Eu já tinha perdido muitos amigos meus, mais novos de idade do que eu, que infartaram, que foram. Eu me considerava que eu estava fazendo hora extra aqui. Lembro-me que muitas vezes à noite eu dobrei o joelho ao lado da minha cama e eu disse assim, Senhor, se tu me matares hoje, tu me faz um favor. Muitas vezes eu fiz isso, algumas vezes em lágrimas. Nunca pensei em tirar minha própria vida. Isso nunca me passou pela cabeça, porque eu conheço a palavra de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a sua vida, a não ser Deus. Agora, para Ele eu pedi várias vezes, se Ele quisesse me levar,
eu estava pronto. Quando Deus fala comigo mais um pouco de tempo, que a vitória definitiva virá, eu pensei, Deus vai me levar. Foi tão sério que minha mãe chega da rua, eu chamo ela no quarto e conto para ela, mãe, Deus falou assim, assim, assim. E eu disse para ela assim, vamos fazer um plano funerário, porque hoje aí qualquer funeralzinho simples não é barato. Então faça um plano funerário que se acontecer o que eu estou prevendo, vocês vão ficar aí com problema para resolver. E assim fizemos, foi feito um plano funerário. Porém, naquela semana, eu fui orar um dia à noite, e quando eu dobro os joelhos ao lado da minha cama, aconteceu algo comigo, como que se a minha mente se abriu a minha percepção. E em vez de orar a Deus, como eu vinha fazendo, clamar a Deus há muito tempo, eu resolvi falar com o diabo. Eu resolvi brigar contra Satanás. Foi como que se a minha mente entendeu assim, tudo o que você está passando é permissão de Deus, sim, mas é o diabo que está fazendo. Como vemos no livro de Jó, toda aquela desgraça que se abateu na vida de Jó, quem fez não foi Deus, foi o diabo, ainda que Deus o permitiu. Então eu peguei e falei com Satanás, eu disse, diabo, se você pode passar por cima do meu Senhor e me matar, vamos resolver esse negócio agora, vem aqui e me mate. Me rache pelo meio, mas vamos resolver isso aqui agora. Irmãos, eu fui para cima do diabo como se eu fosse brigar com alguém assim, para resolver a mesma coisa. Eu não tinha mais nada a perder. Eu não tinha medo de nada. Eu não tinha problema nenhum com nada, eu queria resolver aquilo. E desafiei o diabo, de igual você me racha no meio e mate de uma vez. Se você pode passar por cima do meu Senhor. Do contrário, saia da minha frente, porque eu vou vencer na vida. E deitei e dormi, aquela noite não aconteceu nada, a outra noite também não aconteceu nada. Porém, na terceira noite, eu me deitei para dormir, quando foi por volta de meia-noite, eu fui atacado por um poderoso e avassalador ataque infernal. Eram muitos demônios que entraram no meu quarto, eu sofri um ataque espiritual que eu não tenho nem como te contar, porque quem não tem essas experiências não vai entender. Era como que se os demônios pudessem me despedaçar vivo, eles fariam. Eu salto da cama, começo a andar no quarto e repreender aqueles demônios, e foi aquela batalha espiritual. Durou algum tempo, cessou, eu me deito para dormir, vem de novo e agora vem mais forte. Vem com mais fúria. Eu levanto de novo, começo a andar no quarto, eu repreendei, e agora eu peço a Deus que mande os seus anjos para me ajudar naquela peleja. Eu pego a Bíblia, abro no Salmo 91 e começo a ler o Salmo 91 em voz alta, porque o Salmo 91 é uma poderosa arma de batalha, é arma de guerra. Eu começo a ler o Salmo 91. A batalha era tão intensa, irmãos, que eu senti mãos espirituais que tentavam segurar a minha boca, impedir a minha boca de falar. Minha mandíbula era travada, e eu tinha que forçar a minha mandíbula para conseguir continuar recitando aquele salmo, mas assim eu fui, lutei, até que cessou pela segunda vez. Deitei-me para dormir, veio uma terceira vez de novo, um terceiro ataque. Foi, na minha experiência cristã, de 29 anos, de longe a maior batalha espiritual que eu já travei. E olha que eu, desde novo convertido até os dias de hoje, eu tenho tido experiências e travado batalhas espirituais tremendas com o inimigo. Experiências espirituais sempre houve na minha vida, dos dois lados, com Deus e com o diabo. Isso é uma coisa comum no meu ministério, faço trabalho de libertação. Então esse confronto ele sempre existe, mas aquele foi de longe o maior. Então, meus irmãos, naquele momento, eu levanto pela terceira vez e travo a terceira vez uma batalha até que cessou. Quando foi 4 horas da manhã, eu me lembro do horário porque havia uma estante no meu quarto e ali tinha um reloginho. E eu lembro-me que começou a batalha, era meia-noite, e quando foi 4 horas da manhã, cessou. Entrou uma paz naquele quarto, entrou uma paz no meu coração. Eu me senti leve como há muito tempo eu não sentia e me deitei para dormir, dormi o melhor sono que eu já dormi até hoje. Há muito tempo eu não dormia daquele jeito. Quando foi por volta de 8, 8h30, me levantei, fui no banheiro lavar o meu rosto. Quando eu jogo água no meu rosto, que eu olho no espelho, meus olhos estavam enormes, brancos, vivos, tinha vida dentro de mim de novo.
Aquela batalha tinha que ser travada. Porque o tempo do deserto tinha passado, agora eu no poder do Senhor, eu tinha que confrontar o inimigo que tentou fazer de tudo para destruir a minha vida. Aquela batalha tinha que ser travada. Quando eu olho no espelho, eu era outra pessoa, meu rosto mudou, meu olhar, meus olhos estavam brancos, grandes, cristalinos, havia vida dentro de mim. Eu vou para a cozinha, tomo café, volto para o quarto, dobro meus joelhos para orar, e ali é que acontece a maior experiência de toda a minha vida. Eu estou de joelhos dobrados orando, quando de repente eu sinto quando Jesus entra no meu quarto. Do jeito que eu estava ajoelhado com os olhos fechados, orando, eu não ousei abrir os olhos e olhar para ele, mas eu sabia que era Jesus. Ele entra, passa por trás de mim, vem para o meu lado direito, para aqui do meu lado direito, e ele diz assim para mim: muitos conhecem o meu amor de ouvir falar, mas hoje eu vou te dar a conhecer o meu amor. E ele faz assim com uma de suas mãos, e aquele amor se derrama sobre mim. Meus irmãos, mesmo que eu quisesse tentar te explicar com palavras o que é o amor de Jesus, eu jamais conseguiria. Uma coisa tão forte que me impregnou totalmente, me embriagou, me encheu, estava em cada célula do meu corpo. Algo que não tem explicação, e ali eu percebi e entendi uma coisa, que a gente fala muitas vezes, não é? Jesus te ama, a gente diz para o pecador, ou diz para um irmão, ou alguém fala para a gente, Jesus te ama, a gente não faz ideia do tamanho deste amor. Por isso João, no capítulo 3, verso 16 do seu evangelho, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não encontrando ele uma palavra para descrever esse amor, para definir esse amor, ele usa a expressão de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Naquela manhã eu experimentei o amor de Jesus. E foi de longe a maior experiência espiritual que eu já tive até hoje. E olha, irmãos, que eu já tive muitas experiências com Deus. A partir daquele momento eu fiquei totalmente embriagado e cheio daquele amor. Para mim não importava mais se o mundo acabasse, se eu morresse ali, se caísse uma bomba atômica na cidade que eu morava, tudo perdeu sentido. Minhas lutas desapareceram. Era como se nada mais importasse, porque o amor dele era tudo em mim. E durante 7 dias eu fiquei embriagado com o amor do Senhor Jesus. Nesse período Jesus começou a falar comigo, ele falava na minha mente, o dia todo, 24 horas por dia. Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E era tanta coisa que ele falava que eu também tinha que falar. Porque senão parecia que eu não ia aguentar. A minha família, meus pais, que são testemunhas disso, tiveram que me aguentar porque eu falava muito. Eu lembro que eu acordava de manhã, sentava na cama, as lágrimas já vinham, o amor de Jesus me impregnava de novo. E eu começava a falar. E o que é que eu falava? Irmãos, o Senhor me revelou muitas coisas ali. Ele me revelou, por exemplo, textos da palavra que eu já tinha lido, estudado, mas eu nunca tinha enxergado ou entendido como realmente é. Coisas que eu nunca li em livros nenhum, em literatura nenhuma, e olha que eu amo ler, eu tenho muitos livros, eu tenho uma biblioteca bem grande, eu tenho quase 60 bíblias de estudo, entre estudo e várias versões. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele começa a me mostrar, ele começa a falar coisas que iriam acontecer no tempo do fim. Isso foi há quase 4 anos atrás. Então, naquela época, Jesus começou a falar coisas para mim que está acontecendo hoje no Brasil, que está acontecendo hoje no mundo. A minha família e Deus que está me ouvindo falar é testemunha disso. Começou a falar e mostrar para mim coisas sobre o meu ministério, coisas que estão acontecendo no mundo e principalmente ele começou a me falar coisas de ordem escatológicas, que estão relacionadas ao fim dos tempos, à sua vinda, ao arrebatamento da igreja. E essa é a grande mensagem que eu enfatizo hoje no meu ministério. Deus tem me levado a pregar sobre muitos assuntos, tem me dado graça. Meu ministério é um ministério de milagres, de cura, de batismos, mas a mensagem central é a volta
do Senhor Jesus Cristo. E durante uma semana, Jesus começou a falar, mostrar para mim coisas extraordinárias. Algumas ele me permite compartilhar nas igrejas quando estou pregando, outras não. É para mim guardar para mim mesmo, coisas que ele falou especialmente sobre a minha vida e sobre o meu ministério. E depois de uma semana que eu voltei ao normal. Nesse período, às vezes eu estava assim tranquilo, se eu dissesse Jesus, voltava tudo de novo. Quando passa uma semana eu volto ao normal, e ali Deus começou a restaurar o meu ministério. As portas começaram a se abrir, Deus começou a restaurar a minha vida financeira. Eu já estava há 7 anos sozinho, Deus colocou uma outra pessoa ao meu lado, que é a minha atual esposa. Deus restaurou meu ministério, Deus restaurou a minha vida financeira. Eu voltei a pregar a palavra de Deus de novo, Deus começou a abrir novamente as portas, e hoje eu tenho andado e ido nas igrejas aonde o Senhor me manda, pregando e testemunhando para os irmãos muitas dessas coisas que Deus me mostrou nessa experiência e nesse deserto que eu vivi. Então eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, se você está passando por uma situação que parece no momento desesperadora, lembre-se de uma coisa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus não esqueceu de você, e na hora certa Deus vai ao seu encontro. Se você tem orado por um filho, uma filha que está na mesma situação que eu estava, ou até pior, não se preocupe. Se você tem orado, confie, porque na hora certa Deus vai trazê-lo. Se você tem orado pela sua esposa, pelo seu marido, por alguém que olhando assim humanamente, você diz: isso aqui não tem jeito, falavam assim de mim, minha família dizia assim, meus parentes diziam assim, o Samir não tem jeito. Talvez não tenha jeito sim para os homens, mas para Deus tem jeito, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique firme, porque o Senhor Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja é iminente. Breve Jesus está vindo buscar essa igreja, a sua igreja. Eu quero agradecer a atenção de todos e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.